Nessa segunda parte, exercício de aprendizagem da página 46, que corresponde ao que a gente viu no vídeo anterior, tá? Questão 1. A maior parte do nosso planeta está coberta pela água dos oceanos, lagos, etc., além de fontes de água subterrâneas. Entretanto, somente uma pequena parte dessa água é doce e menor ainda é a quantidade disponível para bebermos, que é água potável, né? Compare a composição da água doce com a da água salgada. O que acontece? A água salgada, ela possui uma grande quantidade de sais dissolvidos, principalmente o sal de cozinha, cloreto de sódio, né? E por essa razão, ela não pode ser consumida pelos seres vivos. Já a água doce, ela também possui sais minerais, mas em quantidade bem inferior à da água do mar. Mas lembrem, nem toda água doce é potável, nem toda água doce é própria para o consumo humano, ela precisa ainda passar por um tratamento. Não confundam água doce com água potável, tá? Água doce é aquela que tem pouco sal dissolvido. Água potável é aquela que foi tratada e está própria para o consumo humano. Professor, Ah. mas essa água, mesmo sendo doce, ela pode ser consumida normalmente? Não, claro que não. Só se ela for tratada vai virar água potável, né? Água doce não quer dizer que seja potável. Água potável é água doce que foi tratada. Nem toda água doce é potável. Nem toda água doce pode ser consumida. Você chega no rio, você pega um copo do rio, é água doce. Você pode beber? Não pode, está arriscado pegar doença. A água tem que ser tratada para a gente poder consumir. Tá, a vida humana, assim como a de outros seres vivos, depende da qualidade da água, o que representa uma das grandes preocupações atuais. Muitas pessoas afirmam: só devemos beber água pura. Bobagem. Você concorda ou discorda dessa afirmação? Justifique. É errado, né? Claro que não. Não existe água pura na natureza. Eu até posso pegar água e ferver, esterilizar, eu posso tentar conseguir água pura, mas na natureza ela não existe, né? Sempre haverá alguma substância dissolvida. Por exemplo, a água que é boa para o nosso consumo, ela contém sais minerais e precisa conter mesmo, porque esses sais são importantes para o nosso organismo. Então, eu bebo água pura, bobagem. O cara quer dizer, eu bebo água potável. Pura, não, não bebe não, porque não existe essa água na natureza, tá? Tá logo abaixo, olha. A água que a gente deve beber é água potável, não água pura, não é a mesma coisa, tá? 3. Caracterize a água salobra e identifique a importância dela no ambiente rural. Tá? Acabei não fazendo esse caracterize aqui. Bem, água salobra é aquela que tem uma quantidade intermediária de sal. Ela tem mais sal do que a água doce, mas tem menos sal do que a água salgada dos oceanos e mares. Ela é intermediária. Ela aparece normalmente onde o rio encontra com o mar. Por exemplo, quem conhece Belém, lá perto de Belém, tem um trecho onde o rio encontra com o Oceano Atlântico e tem um trecho, portanto, que é de água salobra. Tem praias de água salobra, que é isso, né? É água salgada do mar oceano, se encontra num trecho lá com a água do rio. Ou então, também existem aquíferos, depósitos de água subterrâneos, no clima semiárido, lá do Nordeste, por exemplo, e lá tem aquíferos de água salobra. Agora, a importância dessa água salobra, né, é que, mesmo sendo salobra, que não é própria para o consumo, ela pode ser usada nas comunidades rurais do semiárido se ela for dessalinizada, que hoje é bastante comum isso aí. O dessalinizador vai transformar essa água salobra em água potável, primeiro em água doce e depois em água potável. E aí, além do consumo humano, ela também pode ser usada no meio agrícola para dar de beber aos animais, por exemplo. Beleza? 4. Faltar água no Brasil é inaceitável. É mesmo que a gente tem água para caramba. De toda a água de superfície que existe no planeta, em lagos e rios, o Brasil tem 12%, um privilégio. Por isso, é difícil entender por que entrou em crise o sistema de fornecimento de água na região mais próspera do país, o Sudeste. Considerando a porcentagem de água doce presente no nosso país, apresentada na reportagem anterior, justifique o fato de muitos brasileiros sofrerem com a escassez de água. Bom, o que acontece? Primeiro que, desse monte de água doce que está no Brasil, uma boa parte está poluída, portanto, não serve para o consumo.
Outra parte está em grandes profundidades debaixo do solo, profundas, não está muito difícil o acesso, não dá para a gente usar. Além disso, da água que a gente tem acesso, a distribuição não é uniforme. Quase 70% de toda a água que existe no Brasil está aqui na região norte, que tem apenas uma pequena parte da população. No Sudeste é o contrário, tem muita gente, tem uma grande população, mas lá tem apenas 6% da água, por isso que acabou dando problema de falta d'água, beleza? Questão 5. Explica as diferenças das fases líquida, sólida e gasosa da água, considerando os aspectos abordados neste capítulo e indique onde são encontradas na natureza. Olha só, na fase sólida, a característica, né? A água ela tem a forma conforme o recipiente onde ela congelou. Se congelou no copo, tem a forma do copo. E ela tem o volume fixo, o volume não aumenta nem diminui, é fixo, né? E ela pode ser encontrada nas geleiras, nas calotas polares, nos icebergs, na neve, no granizo, tudo isso é água na fase sólida. Já na fase líquida, a água não tem uma forma, um formato definido. Vai assumir o formato do recipiente onde for colocada. Se colocada num copo, o formato de um copo. Se colocada na panela, o formato de uma panela, e assim por diante. Mas o volume é definido. Se eu colocar 1 litro de água numa panela de 10 litros, eu tenho 1 litro de água. O volume é definido, não vai aumentar. Tá? E ela pode ser encontrada nos rios, nos lagos, nos lençóis subterrâneos, na chuva, nos seres vivos, no nosso suor, enfim, tudo isso é água na fase líquida. Já na fase gasosa, olha lá, a água também não tem uma forma física definida, vai assumir o formato do recipiente. A diferença é que na fase gasosa, a água não tem volume definido, né? Se eu colocar no recipiente de 1 litro, vai ocupar o volume de 1 litro. Mas se eu colocar no recipiente de 10 litros, vai expandir e vai ocupar 10 litros. Ou seja, o volume na fase gasosa tende a expandir e ocupar todo o espaço onde ela foi colocada, tá? E onde pode ser encontrada essa água na fase gasosa? Pronto, inspirei um monte de água na fase gasosa. Está no vapor d'água que está aqui na atmosfera e que a gente não consegue ver, mas ele está aí, beleza? Fecha esse vídeo por aqui porque acaba os exercícios de aprendizagem dessa primeira parte.